Então, pessoal, estamos aqui seguindo isso da cadeira. Nessa parte a gente vai fazer os materiais e as texturas. E só para lembrar vocês de uma coisa que eu falei em sala de aula, antes de fazer os materiais e texturas, a gente tem que arrumar um jeito de informar o software através de um processo chamado mapeamento UV, como essas imagens de textura, que são imagens 2D, serão mapeadas no ambiente 3D. Que pensa que é um objeto 3D, a textura é uma imagem 2D, então o Blender tem que entender, beleza, uma imagem 2D que você quer mapear na imagem 3D, então tem que, de certa forma, planificar esse objeto 3D. Esse processo a gente chama de mapeamento UV, que é, vocês podem pensar que é como se fosse uma dobradura reversa, como eu mostrei nos GIFs em sala de aula, aquela dobradura que a gente fazia, pegava um plano e recortava ali aquele formato parecido com uma cruz e formava ali um cubo. E aí a gente faz essa mesma coisa, só que reversa. A gente vai partir do cubo e dizer para o Blender onde é que teria que cortar, passar a tesoura, por um processo que a gente vai fazer, chamar de marcar o sim, que é marcar a costura. E aí, no final desse processo, a gente vê uma planificação desse objeto 3D. Se eu vir aqui na janelinha de UV em edição de UV, eu vejo aqui, ó, do cubo, ele vira essa cruz. Que é, para fazer isso, a gente vem aqui, ó, a gente marca aqui essas opções, Ctrl E, marca sim, ele vai ficar com essa cor um pouquinho vermelha, essa aqui também, Ctrl E, marca assim, pega assim, sempre pensa que é os extremos e parte assim 3/4 da base ou do topo, tanto faz, e aí ele forma esse cruz aqui. Normalmente a gente tem três figuras básicas, que vai ser o cilindro e a esfera. É só dar uma volta aqui no cubo para falar um pouquinho mais da parte teórica. Que aqui, ó, a forma básica aqui, o Blender faz automaticamente, mas vocês não podem confiar nesse automático, porque, olha só, eu vou mudar as proporções desse cubo, ainda é o mesmo sim, mas ó, não tá certo, porque olha só, eu mudei as proporções das faces, mas o mapeamento automático do Blender não acompanhou. Ou seja, eu tenho que fazer, a não ser que eu use aquele cubo básico, eu tenho que marcar o fim. Depois vem aqui em Unwrap, essas três opções, e vocês podem testar para ver qual que funciona melhor. Normalmente eu uso aqui Minimum Stretch, que tem um mínimo de distorção, mas aí ó, formou isso aqui. Vocês podem ver outras opções, cada uma tem suas explicações, não vou entrar em detalhes aqui, mas lá vou deixar para vocês no, no meu FMG o documento com as informações sobre isso. Mas aí ok, você tem essa opção aqui, e aí ó, uma outra ideia que você tem que ter é que tipo, eu vou falar de uma vez, a gente sempre edita no modo de edição, porque esse mapeamento V ele é baseado nesses valores aqui ó, laterais. Vou pegar um casquinho aqui para vocês verem meus atalhos. E aí, se eu mudar no modo de edição, olha, ele continua, editei ele no modo de edição, continua aqui, ó, escala 1, rotação 0. Isso aqui tem que ser mantido, ó, mas o location mudou. Se eu vir no modo aqui de objeto e editar isso, ele vai mudar esses dados. E aí eu vou só para mostrar a diferença que acontece aqui, eu vou vir aqui no modo de edição e vou deixar mais ou menos aqui do mesmo tamanho, mas mudando no modo de edição. O outro eu mudei no modo de objeto. Então um pouquinho diferente que me estou fazendo no modo tamanho. Se eu vir aqui, ó, vou marcar aqui os sims deles. Ó, pego as extremidades. Só para saber, ó, se tiver mais ou menos cortes aqui, qualquer lado, não importa. Você vai pegar aqui o loop extremos. E se ele tiver um pouquinho distorcido para um lado ou para o outro, não importa também. Por exemplo, se eu fizer isso aqui e mover para cá e fazer uma distorção, não importa. Ele ainda continua com essa forma basicamente cúbica, então segue a mesma lógica. Só para vocês saberem. Mas aí eu pego marque sim,
Aí beleza, eu vou dar o unwrap dos dois ao mesmo tempo. Deveriam ser áreas mais ou menos próximas, né? Mas aí olha só, um ficou bem maior que o outro. Por quê? Porque a proporção é baseada aqui, ó, nesses formatos. Então aqui a gente está vendo que tem essa distorção aqui, que ele está com a escala 3 vezes maior. Enquanto isso é um. E o ideal é que fique isso aqui. Mas aí, eu movi no modo de objeto e não me dei conta. Tem como corrigir? Tem. O atalho é Ctrl A. Aí você vem aqui, aplicar o Transforms. Aí agora, se eu for nos dois aqui, ó, Unwrap, deu errado aqui, mas deveria. Só deu certo no se eu usar o mínimo stretch, que aí eles ficam nas proporções mais ou menos que eles têm. Mas nos outros eles continuaram perdendo a proporção aqui no Conform e no Angle Based. Mas aqui no mínimo stretch ele manteve mais ou menos os tamanhos que eles têm aqui, que são bem próximos. Eu confiro porque que nos outros duas opções não manteve o tamanho, mas fiquei na opção. Tem que usar o Ctrl A, né? Que é para modo de objeto Ctrl A, aplicar as transformações, que ele volta. Que quando você diz o Ctrl A, está dizendo assim, eu escalonei, rotacionei ou movi no modo de objeto. Beleza, estou dizendo para o Blender que isso aqui é o novo padrão. E se eu mover no modo de edição não muda, continua na base. O ideal é que tenha sempre assim, ó, 0 na localização, 0 na rotação e 1 na escala, a diferença. Mas beleza, vou mostrar as outras aqui, que a outra versão que a gente usa muito é o V-Esfera, né? Que aí tem duas formas básicas, uma é eu chamo de duas metades da laranja, né? Que eu pego o corte central aqui, Ctrl E, Mark Sim, e aí ó, ele vai dividir ao meio. E aí, ó, ele é muito útil para, por exemplo, fazer os olhos, né? Porque aqui, ó, já tem a marcação certinha que seria a íris e é muito fácil mapear a textura. Um outro formato que a gente também usa na V-Esfera, que em outras circunstâncias talvez vai ser mais útil, que aí vai ficar com uma peça só, porque vem aqui, pega uma areta que vai daqui de cima até aqui embaixo, Ctrl E, Mark Sim, aí ele abre dessa forma. E por último, outra forma básica, que é o cilindro, que a gente pega, vamos dar aqui uma de aresta, pega as duas tampas, né, Mark Sim, e uma aresta que vai do topo até a base, Ctrl E, Mark Sim. Unwrap, e ele fica com esse formato aqui. E aí, ó, mesmo de forma mais complexa, vocês conseguem reduzir ele na forma básica. Por exemplo, o ser humano, ele é uma esfera, que seria a cabeça, né? Mas o tronco é um cilindro, os braços são cilindros, os dedos são cilindros. Então você consegue, entendendo essas formas básicas, entender como que faz o mapeamento V de formas bem mais complexas. Não vai muito longe da lógica desses três, não. Beleza, vamos aqui a cadeira. Basicamente são cubos, né? E aí ele vem aqui, ó, já vem esse base aqui, ó, mas a gente está vendo que não bate, né? Porque já mudamos as proporções, então tem que fazer um mapeamento V. Então, ó, começar aqui, ó, das pernas que são mais fáceis. Ó, a gente sempre tenta também usar o barra só para isolar, e Shift H eu oculto que não está selecionado. E ó, basicamente a gente tem que sempre pensar o corte que vai ficar menos visível, porque esses cortes aqui, ó, vai ser onde as texturas vão se encontrar e pode ficar bem evidente que elas não encaixam. Então a gente sempre pensa fazer o menor número de cortes possível. Então, ó, vai ser uma lógica parecida com o cilindro. Vou selecionar a parte do topo e uma aresta que vai da base até em cima. Ctrl E, Mark Sim. E ó, o Unwrap, ele já está aqui. Eu vou repetir esse mesmo processo para as outras partes. Alt H para trazer de volta, que estava oculto, né? A mesma coisa, seleciono o que eu quero, Shift H, eu seleciono
o que não está selecionado, é o oculto que não está selecionado. Aí eu seleciono isso aqui, Ctrl E, marque sim. Esse vai ficar bem parecido, né? Chegar. Aí temos essas suporte aqui, Shift H. Sempre pensando, por exemplo, os cortes vão ficar mais escondidos, que vão estar mais fora da visão. O Unwrap. Agora, botei esse aqui, Shift H. Por exemplo, ó, qual aresta está mais escondida? Essa. Pego aqui do topo. Como isso aqui está no mirror, eu não preciso marcar aqui no meio. O mirror ele faz o espelhamento das costuras, né, que a gente chama de seams. Então, só fazer isso aqui, Unwrap, já deu certo. Fiz uma coisa nesse aqui de trás. Beleza, as pernas aqui já estão prontas. Barra para voltar. Lembrando sempre, ó, quero ver só essa parte aqui, só esse objeto, eu uso barra. Aí só ele fica visível. Aí aqui é lógica parecida com o cubo, né? Mas aí eu tenho que pegar aqui, que seria mais ou menos o extremo. Vamos ver se vai dar certo pegar uma dessas aqui. Aqui de baixo também. Vamos ver se aqui já vai dar certo. Já deu certo aqui. Deu embolada aqui, ó. Aí, ó, que região é essa? Só clicar aqui, ó, onde tiver esse aqui que tem a setinha indo e voltando, que o que eu selecionar aqui, seleciona também do outro lado, aqui eu vi as faces, ó, aqui do meio, ó, aquele problema que eu falei, ó, face interna. Aí vamos ver se vai ser o suficiente. Pronto, agora sim tá certinho. Beleza, barra para voltar. Os cilindros aqui são bem tranquilos, como eles não têm a base em cima, é só uma aresta que vai de baixo. Tá em cima, Ctrl E, assim, Unwrap. Temos aqui no meio também. Certinho. Os outros aqui são cópias, né? Então eu não preciso fazer. Agora só falta aqui barra no pad para ver isolar, né? Aí temos essas regiões aqui, ó. Começar de cima, ó. Shift H, oculto que não está selecionado. Então ele é um cubo bem esticado, né? Então eu vou pegar aqui as extremidades. Ó, toma cuidado, para garantir que está selecionando. Muito comum, às vezes eu seleciono uma aresta aqui, ó, e às vezes tem fica faltando tipo um filetezinho, por exemplo, isso aqui. Não pode, tem que encostar. Vamos ver se vai dar certo. Ctrl E, assim, já deu certo aqui. Vamos ver a outra que é essa aqui. Isso é a mesma coisa, pegar as extremidades, pegar aqui parte da base. Beleza. Aí eu voltei aqui pro modo global. Aí, ó, beleza, eu juntei todo mundo. Todo mundo tá aqui, ó, escala em 1. Então não vamos ter problema de diferença de proporções. Seleciono todo mundo, modo de objeto. Aí eu entro no modo de edição. Aí com A eu seleciono todos os vértices. Eu dou um wrap de novo. Aí ele vai juntar todo mundo aqui, ó, no mesmo grupo. E aí o que você tem que tomar cuidado é ver se algum vértice está sobrepondo o outro. Se estiver aqui encostando não tem problema não. O que não pode é tipo isso aqui, ó. Se estiver se sobrepondo, porque se eu pintar uma textura aqui, ó, ele vai sobrepor no da outra área. Isso pode dar problemas. Então
Só garantir que cada um desses está aqui, ó. Se você não tiver na dúvida, o jeito você pode vir aqui, seleciona todo mundo aqui no UV Editor. Eu vou aqui em UV, ó, tem essa opção Pack Islands, que aí ele garante que está todo mundo separado e aproveitando o melhor espaço possível. Então, tudo de boa aqui, terminamos essa primeira parte aqui de fazer os UVs. Aí, ó, vou começar a preparar minha cena aqui para o render. Vou adicionar um chão aqui, um plano, um fundo infinito, que eu vou adicionar só um plano. E vou adicionar um Subdivision Surface nele. E aí só para ter alguma coisinha, né, para a cadeira não ficar flutuando no vazio. E aí acho que de outra aresta, cheio de luz, eu consigo controlar. Beleza, até depois a gente posiciona a câmera bonitinha, mas a primeira coisa a gente tem que iluminar a cena, né? E ó, nesses do peão a gente viu lâmpadas, né? Mas aqui tem outro jeito de iluminar, que a gente pode usar uma imagem para iluminar. Não é uma imagem qualquer. É a imagem que chama HDR, que ela, você pode procurar aí HDR Free e vão aparecer várias opções para vocês. Uma opção aqui é o Polyheaven. Só para vocês entenderem, depois aqui em Assets, HDR. O HDR é uma imagem High Dynamic Range, que é basicamente eles pegaram uma bolinha dessa, foi num ambiente real e capturou a informação de iluminação desse ambiente real. Ao usar essa imagem dentro do ambiente 3D, ele vai simular a iluminação desse ambiente real. Pega essa aqui roxa, que ela é bem marcante. Um K já funciona pra gente, formato aqui HDR. Vou fazer o download aqui. Vou colocar aqui nos downloads, salvei meu HDR. Beleza, agora para adicionar ela aqui na cena e colocar ela iluminando na cena, se eu colocar aqui, ó, detalhe, no modo de material, vai ter uma iluminação, mas essa iluminação aqui ela não vai para o modo de render, porque é uma iluminação meio que proxy que o Blender coloca, que é só para você ver os materiais. O que vai no modo de render é o que tiver aqui, ó, no modo de render, essa iluminação aqui, que é só essa lâmpada. Se eu apagar essa lâmpada, fica tudo escuro. A iluminação é só essa. Então a gente vai fazer a iluminação assim, mais ou menos realista com HDR. A gente vem aqui, ó, no mundo, World, e aqui, ó, background, tá certo? A gente está fazendo a iluminação de fundo e por padrão ele vem com essa cor cinza. Então você troca a cor, a gente vem aqui, ó, Environment Texture, textura de ambiente. Esse rosa quer dizer que está faltando informação, que no caso está faltando informação da imagem, é um alerta. E a gente vem aqui e vai navegar para encontrar. Coloquei lá em downloads, né? Procurar aqui o HDR. Pesquisar, vamos ver se vai mais rápido. Aqui. Beleza, ó. Agora nós temos aqui aquela informação da casa iluminando. Estou vendo a cor roxa e tal, a iluminação desse ambiente real, iluminando a minha cena aqui com a minha cadeira. E aí, beleza. O que é que a gente pode fazer além disso? Só para vocês saberem, temos uma outra janelinha aqui que chama Shading. Espero que o computador não feche, não trave. Beleza, estamos aqui na janelinha de Shading. Estamos aqui vendo. E temos aqui, ó, o Shader Editor, que é a janelinha que vocês podem vir aqui, ó, clicar e abrir ela aqui. E ó, tem um objeto, que seria a cadeira, mas também tem um mundo. O que eu mexi aqui, ó, mexe no mundo também, ó. Eu adicionei lá essa imagem no background, ela foi adicionada aqui, ó, por padrão tá assim, ó, background por cinza. O que eu fiz, ó, adicionei essa imagem aqui. Um passo a mais que a gente pode fazer, a gente pode rotacionar essa imagem para mudar essa iluminação. Por exemplo, posso adicionar dois nodes, esse aqui é um nodes, cada um desse negocinho aqui, pensa como se fosse uma rede que a gente vai fazendo nós e vai conectando uma coisa a outra. Então primeiro a gente tem que fazer aqui que se chama Texture Coordinate, que a gente está dizendo as coordenadas das texturas, que a gente vai usar Generate, que é o que o Blender está gerando pra gente, e vai usar também o Mapping, que é de mapeamento. E ó, Generate aqui no Vector e Vector em Vector. E agora o que eu posso fazer, vocês vão ver, posso rotacionar essa imagem de referência assim, ó, eu mudo a iluminação para ficar pior ou melhor. Vocês podem vir aqui, ó, e rotacionar e ver
É uma iluminação mais ou menos interessante para a cena de vocês. Eu preciso se preocupar com essa imagem aqui, que ela está aqui só de preview. Ela não aparece no render. E talvez essa imagem aqui ela foi parecer meio borrada, tipo assim. Não é problema não, é só do modo de visualização. Quando você está no modo aqui orthographic, ela fica borrada. Ela só fica assim, mais nítida no modo perspectiva. Para trocar entre orthographic e perspective, é o 5 do teclado numérico. E aí, beleza. Vamos aqui usando... Legal. Você me deixa aqui, liguei o Screencast Kit e agora a gente vai começar a adicionar os materiais, né? Então, beleza. Vou supor que eu vou fazer uma cadeira de madeira. E aí, como eu já falei, ó, entrar aqui vamos procurar texturas. Madeira, né? Então, vamos colocar texture, wood. Lembra essa paredezinha, a chave aqui, ó, seamless. Esse seamless significa que é de borda infinita, então eu não vou ver repetição. Eu vou baixar duas texturas aqui, só para... Colocar aqui na minha área de trabalho, onde vai ser mais fácil. Wood. Vamos colocar, tirar o seamless e pescar só uma madeira qualquer aqui, só para vocês verem o efeito que acontece quando não é seamless. Beleza, eu vou experimentar aqui no cubo. Então aqui, vou adicionar um cubo qualquer. Beleza, aí eu vou criar um material novo. Como que o Blender está pensando. Espero que ele não traga. Será que só por causa de um cubo ele vai travar? Não, foi aqui. E eu vou criar, que eu volto do mundo para o objeto e eu consigo criar os shaders desse objeto. Eu vou adicionar aqui uma textura nele, né? Adicionar uma texture. Aqui, ó, image texture, que aqui que vai dar a cor para esse shader é a textura de uma imagem. Então, vou vir aqui no desktop, colocar ó, essa wood aqui, deixa ela bem isolada. O material preview, ó, quadradinho bonitinho. Mas se eu adicionar aqueles dois nodes que eu mostrei, que é o Texture Coordinate e o Mapping, atenção que agora eu não vou usar o Generator demais, eu vou usar o V, que a gente está usando um mapeamento V. Vector e Vector, beleza. Aí se eu aumentar a escala aqui, o quadradinho, o tile, ele fica cada vez menor, por exemplo. Vou mostrar, colocar 2 aqui, ó, o padrão ele vem repeat, que vai repetindo a imagem infinitamente. Se eu colocar em clip, olha só, esse aqui é meu tile de textura. E aí, ó, em repeat ele vai repetindo várias vezes, olha, eu não consigo ver a borda, por isso que é seamless, borda infinita, sem borda. E aí, fica mais difícil enxergar onde eu encaixo, então eu posso deixar isso aqui muito pequeno, tá de boa, tá funcionando ainda, dá pra ver aqui o padrão se repetindo, mas você não vê o encaixe direitinho. Mas se no lugar eu usar uma textura como essa, olha só, aí já não funciona tão bem, ó, porque já não encaixa bonitinho, você vê direitinho onde está o encaixe da textura, do tile, aí fica estranho, por isso que a gente usa a textura seamless. Aí beleza, isso aqui só pra gente ver. Vou até trocar aqui um material para outro só para ganhar tempo. Beleza, fiz esse material aqui. Deixa aqui pro sample para vocês verem as texturas. Beleza, não preciso mais desse meu cubo, é só para exemplificar. E vou voltar aqui na cadeira. No modo de material, posso ver o material depois eu vejo em função da iluminação, só para ficar mais leve. E aqui, ó, se eu já criei um material, ó, ele fica salvo. Então por isso que é até bom renomear. Se eu clicar aqui, ó, é a textura de madeira que eu tinha criado ali no cubo. Aí eles ficam salvos aqui na memória. E se nenhum objeto estiver usando, não precisa ficar preocupando não. Depois que fechar o Blender, eles vão sendo deletados, a não ser que tenha algum objeto usando eles. Então vou colocar aqui madeira. E aí, ó, por exemplo, aqui vai ser o mesmo material, ó, madeira de novo. Não preciso criar um material novo, posso reaproveitar se já criar. Aqui também madeira. Aqui vamos colocar madeira, ó, todo mundo. Aí você pode vir aqui, ó, e mudar a escala para mais ou menos
dependendo do que você quer fazer. E se eu modificar aqui um deles, vai modificar para todos que é o mesmo material. Por exemplo, aqui deu essa diferença normal. Aí tem alguns jeitos de lidar, né? Por exemplo, eu posso botar aqui no Edit, e se eu vir aqui e rotacional, vocês vão ver que o mapa UV tá modificando. Então talvez você possa tentar controlar por aqui, ó. Tentar ajustar meio que na mão. E aí, por exemplo, aqui, ó, não gostei desse ângulo, quero que seja, vou girar aqui 90 graus. Se eu mudar o VS, o mapeamento V muda. E lembra, ó, se eu mudar aqui, ó, no VMap, muda onde está sendo mapeada a imagem. Aí beleza. Mas por exemplo, digamos que eu quero que essa textura aqui, que esse material seja um pouquinho diferente, mas eu não quero perder o que eu já tenho. Então você pode vir aqui, ó, você clica onde tiver aqui New Material, tiver aparece um papelzinho em cima do outro, ele cria uma cópia, mas essa cópia ela é independente. Por exemplo, aqui é madeira e esse aqui é outro objeto, é um madeira 001. Então eu posso chamar aqui de madeira 2, não tem problema. Se eu mexer nele, não vai afetar os outros. Aí se eu voltar aqui na janelinha de shading, por exemplo, eu quero que essa madeira aqui seja mais escura. Como é que eu edito? Você pode editar aqui, ó, tem tipo um mini Photoshop aqui dentro, mini Krita. Algumas opções bem limitadas, na verdade, mas tem algumas opções. Aqui em cor, posso, por exemplo, usar aqui, ó, Hue Saturation, que eu posso aqui por aqui mudar o tom. Aí mexendo aqui no Hue, ó, vou trocando a cor daquele acento. Segurando Alt e puxando, eu tiro. O Ctrl X também deleto. Posso usar, por exemplo, a curva da RGB, que é bom para, por exemplo, escurecer. Vou deixar mais claro, se for o caso. E ele é um material diferente, não vai afetar os outros. Beleza. Esse novo material ficar salvo também, por exemplo, eu quero que essa parte aqui seja do outro material. Ele está salvo aqui no meu arquivinho, posso lá selecionar ele. Aí beleza, eu quero criar um material diferente. Primeiro vamos, beleza, mas termina aqui, ó, dá para ir um pouquinho mais longe. A gente pode, por exemplo, como eu falei, usar imagens para criar mapas que vão gerar informações aí para nossa textura. Um mapa muito comum, os mapas de relevo. Aí a gente pode usar aqui um mapa de relevo que a gente vai chamar de bump, porque ele usa imagens em preto e branco. E qual imagem preto e branco a gente vai usar? A gente vai usar a própria textura de madeira para gerar um relevo. E aí, ó, só para facilitar os atalhos, o que aparece aqui em Surface é o que eu visualizo. Então, por exemplo, se eu ligar aqui, Surface, isso aqui é a cor da imagem apenas, sem os efeitos do shader. Aqui entra aqui, ó, o efeito do shader, dá pra ver que tem um brilho, tem um reflexo, uma coisinha. Aí, beleza. Então, eu vou usar aqui o Bump, que é um tipo de mapa de relevo. Eu ligo aqui cor e altura, porque se vocês lembrarem lá da aula, o mapa de relevo é uma imagem em preto e branco, e aí o preto afunda e o branco ele levanta. Mas aqui é uma imagem colorida. Para converter ela para imagem em preto e branco, a gente vai usar o Color Ramp. O Color Ramp ele cria um degradê, não precisa ser preto e branco não. Se eu quiser mudar essa imagem aqui para qualquer escala de cor que eu quiser, é só usar o Color Ramp. Aqui eu posso trocar essa cor aqui para qualquer cor que eu quiser. E eu estaria trocando essa imagem para essa escala de cor. Como é o Bump Map, é a imagem de preto e branco, aí, vocês estão vendo, olha, estou em preto e branco. Então aqui eu vou puxar para deixar aumentar o contraste das partes que afundam e que ficam destacadas. Aí você liga aqui a cor na altura, porque a cor vai determinar a altura. E eu crio aqui agora normal, normal. E aqui ó, isso aqui de novo na superfície, que é o resultado de tudo isso. Aí, não sei se você vai ver, mas criou um relevinho. Deixa eu ver se eu desligar aqui, vai ficar mais evidente. Eita, não tá aparecendo mesmo. Não
tá funcionando. Deixa eu ver se eu ligar no displacement. No displacement que eu liguei ele aqui só para ficar mais, pode dizer, mais evidente o resultado para vocês verem. Ficou bem estourado. E ó, você consegue ver que a imagem está criando display. Se eu mexer nos níveis de preto e branco, também afeta. E eu posso mexer aqui na força, né? Ficar mais fraco para controlar o nível desse relevo aqui. Beleza, acho que agora dá pra ver o relevo aí. Deveria ter dado certo ligar o normal aqui, se não deu, tem a opção também de ligar no displacement. Mas aí são esses dois modos aqui, ó, color, a imagem, a própria imagem ligada no color e depois ligada no bump. Mas aí beleza, tem um jeito mais fácil de fazer isso, eu ensinei para vocês o jeito mais lento, porque a gente já acha muita coisa pronta, essas imagens online, então a gente não precisa ficar reinventando a roda e fazendo todo esse processo. Então se eu for em algum site, vou em um aqui que se chama Ambiente CG, que ele é um repositório online, né, que ele tem, olha só, 2.900 assets para a gente pegar. Por exemplo, quero uma madeira, ele já vai dar aqui pra gente, ó, várias madeiras prontas, que aí a gente vou mostrar para vocês agora como a gente adiciona. Mas antes, ó, volta aqui no Blender e tem aqui, ó, Edit Preference. É só um atalho que vai deixar a nossa vida mais fácil, que ele é um add-on que vai ser Node Wrangler, palavrinha aqui, ó, Node Wrangler, que basicamente ele vai ativar alguns atalhos que não vêm nativos do Blender, mas eles agilizam o nosso trabalho. Por exemplo, quero ver o resultado aqui, ó, em vez de a gente ter que ficar puxando os fios para ver, ó, eu posso ver aqui quando o Node Wrangler está ativado. E rapaz, o atalho não deu certo. Mas o Ctrl T deveria agilizar a visualização aqui. Deixa eu ver se eu pego por aqui sem ser para conferir o atalho. Aqui a gente pode ver todas as opções do Node Wrangler aqui. Mas eu confiro o atalho. Mas o importante é que eles dão alguns atalhos que vão agilizar o trabalho pra gente. Então, ó, beleza, vou escolher aqui só para experimentar. É bem diferente, uma terra aqui com músico, ground. Vou baixar aqui, ó, um K tá ótimo pra gente, deixar aqui na área de trabalho. Aí eu vou descompactar. Beleza, tem a minha pastinha aqui, ó. Nessa pastinha tem várias imagens. Essas imagens são diferentes tipos de mapas, ó. O mapa de cor, que vai dar a cor para o nosso material. O displacement, que cria o relevo normal, também é um mapa que cria relevo. O roughness, que é uma informação de brilho, né? Que é de reflexo, que roughness, como eu expliquei lá na sala, é aspereza, né? Então, superfícies ásperas, elas não são reflexivas. Superfícies que não são ásperas são reflexivas, então o roughness controla isso. Então são os mapas que vêm aqui para gerar esse resultado, que é essa textura aqui. Aí como é que a gente adiciona isso muito fácil no Blender? Vou vir aqui nessa madeira 2, vou deletar essas coisas aqui que eu fiz e vou Ctrl Shift T, é o atalho. Eu vou lá navegar até a minha pastinha tá na área de trabalho, né? Desktop aqui, desktop. E eu vou selecionar essas imagens aqui, que são os mapas que eu quero utilizar. E na hora que eu adicionar, ó, por causa da nomenclatura, o Blender já sabe onde adicionar eles. E ó, criou um material que eu peguei online.
Aí beleza, aí você pode vir aqui, ó, e mudar, por exemplo, a proporção da escala, se você achar válido. Mas aí, ó, beleza. Aí eu vou deletar isso daqui que eu criei. E você pode brincar no... Por exemplo, isso aqui eu vou colocar na madeira mesmo. E eu vou colocar, pensa que eu vou colocar um estofado aqui. Vocês podem vir aqui no ambiente CG, aí procurar por uma, talvez aqui é a fabric, né? Ter o tecido. E procurar um tecido aqui que pode ser legal, pode combinar, talvez um tecido amarelo, muito sutil, talvez. Aqui só para ficar mais evidente, que, por exemplo, que eu usei em sala, se não me engano. É a mesma coisa, eu vou baixar aqui, vou descompactar. E aqui no Blender, ó, seleciona aqui, ó, Principal VDF, Ctrl Shift T. E vou selecionar minhas opções. E ele já posiciona certinho. E alguns vocês vão ver esse problema aqui, ó, por exemplo, por causa do mirror, não ficou bacana. Aí nesses casos, pode tentar vir aqui no VEdit e ir movendo na mão para acertar, mas pode vir aqui, ó, e aplicar o mirror também, ó. Entra aqui, só aplica no modo de objeto. E aí fazer um unwrap de novo. E aí já vai ficar... a gente vai ganhar mais ou menos tempo aqui, beleza? Temos esse estofado. Aí beleza, mas eu quero estofado só em cima e não embaixo. Dentro do mesmo objeto, como é que eu faço? Beleza, temos esse daqui que é o... vou colocar o estofado. Aí eu venho aqui, ó, mais vim, crio um novo material. Aí eu vou... esse outro material, por exemplo, vai ser madeira. Mas não vai ser nada ainda, porque eu não selecionei os vértices em que esse novo material está. Eu seleciono esses vértices aqui, ó, venho em Assign, pronto. Aí vocês vão editando aqui. Pra ele voltar na shade. Ah, tá muito grande, eu venho aqui, ó. E vou aumentando a escala. Se eu aumentar a escala, a imagem fica menor lá em cima. Aí crio isso aqui, ó. Aí quero editar aqui, mudar a cor, ainda dá, ó. Por exemplo, ó, aqui tá o color, né? Então eu quero mudar a cor. Tá vendo aqui, color. O saturation, por exemplo. Eu vou dando tom aqui pra outra cor, talvez. Faça mais sentido. Aí você pode usar de outros jeitos também, por exemplo, color, mix color. Aí eu posso misturar aquela cor ali com outra cor, eu não quero que fique amarelo. Beleza, ó, esse aqui ficou com estofado também, madeira. Beleza, assim, aí beleza, agora só falta a última etapa, né, que é fazer o render. Para fazer o render, primeiro você tem que enquadrar, né, a visão da câmera. O padrão tá assim, ó, mas como eu mostrei na última aula, ó. Eu quero que seja essa visão aqui, ó. O atalho é Ctrl Alt 0, teclado numérico. Aí ele enquadra mais ou menos o que eu tô olhando. E aí, beleza. Você pode mover a câmera aqui livremente com G para afastar, ó. Aperta G e depois Z duas vezes. G, Z, Z. E aí é o Windows Out. E para renderizar, só aperta F12. Mas só, aí vocês vão salvar a imagem e mandar para mim também o arquivo do Blender. Só um detalhe, ó. Se vocês mandarem o arquivo do Blender sozinho, eu não consigo acessar as imagens de texturas que vocês conseguiram usar. Para salvar, vem aqui File, External Data e ativa essa opção aqui, ó. E quando você ativa essa opção, ele vai salvar, ó, Package Trace File, as 3 imagens de texturas que eu usei nesse arquivo e o HDR estão salvas aqui. Então vocês me mandam o arquivo do Blender e o render. Para fazer o render é só apertar F12. Para salvar, ó, aqui imagem, salvar como. E é isso, terminou o exercício.